Verificando a conexão, ao vivo, novamente, depois de um tempinho, né? Iniciando essa live que é muito preocupante. Vou esperar vocês entrarem, quem tiver interessado. O tema de hoje é justamente essa tal humanidade, né? E assim, essa tal humanidade que se diz humana, que se aplica humana, que tem seus valores, que tem religião, que acredita, tem fé, mas faz e se comporta de maneira contrária. Boa noite. Tá difícil. Bom, essa tal humanidade. Um incidente que aconteceu essas semanas, né? De um cachorrinho no Carrefour, que veio justamente a comover a sociedade, que até então estava só comovida com a questão política, e quando foi antes estava só comovida com a Copa do Mundo, eu sou brasileiro, eu Brasil, e assim sucessivamente. O que está acontecendo com o ser humano? As redes sociais, como eu falo para vocês, trouxeram benefícios para quem quer chegar perto, ou um parente que estava distante, de repente se aproxima de você por uma videocâmera, que é uma coisa sensacional. Eu tenho 51 anos, mas a coisa sensacional é conviver com outra pessoa e estar perto. Na distância já não separava tanto como antigamente. A gente tinha que escrever cartas, arrumar selinho, colar selinho, esperar que chegassem de 5 a 7 dias quando era no exterior, ou 2 dias quando era nacional. Isso trouxe a internet, a comunicação, a tecnologia para a medicina, a tecnologia para conseguir descobrir novas patologias, novos diagnósticos, mas uma coisa é grave. Potencializou apenas a ação daqueles que já tinham no seu índice a maldade. Eu falo a maldade em que sentido? Isabel, que sentido é a maldade? Gente, o mal não é só o demônio, como todo mundo acha, as pessoas ruins são um demônio. São pessoas que já nascem com essa patologia, uma doença. Não é reconhecida como doença, mas eu considero sim. A psicopatia. Eu já fiz uma live sobre psicopatas, né, e psicóticos, e posso garantir para vocês que a psicopatia são seres humanos que não têm, e estamos cheios. A gente às vezes dorme do lado, é nosso parceiro. E assim, feminicídios acontecem? Muitos são registrados pelo canal de televisão, muitos são registrados por notícias e outros completamente apagados. Então, nós estamos vivendo num mundo onde o conceito de moral e ética se confundem e são coisas completamente diferentes. O que aconteceu? O que aconteceu foi um massacre tão grande, mas vamos falar. A pessoa que cometeu esse ato, ele já vinha planejando faz tempo. O que é um psicopata? Um psicopata é um ser extremadamente frio e calculista. E ele pode estar convivendo com você no trânsito também. Eu não falo para vocês que é difícil, não. Você convive até o casal, vamos falar assim, pedofilia. É outra patologia? Sim. Imagina o pai mesmo molestar sexualmente também uma criança. Para mim não passa de ser também alguém que só pensa no próprio prazer e desejo, e ainda por crianças. O psicopata em si tem seres, tem serial killers, né? Que são aqueles que matam por um tipo de prazer, e tem aqueles que são extremamente frios e calculistas até dentro de uma empresa. Se encontra principalmente diretores, CEOs, gerentes, presidentes que passam por cima de tudo para satisfazer o próprio ego, próprio prazer de ver os outros sofrerem, ver os outros se massacrarem, para ter benefício de si próprio, tá? É difícil. Boa noite, gente. Eu tô tentando fazer essa live. O que é moral? Vamos começar aí. O que vocês entendem como moral? É diferente da criação, sabe, de intenções, tá? De decisões, eleições, de aquilo que a gente acha que é certo como correto e próprio ou impróprio. Isso é moral. A moral vem da palavra latina morales, tá? Então, é relativo à cultura e costumes, do que é certo, do que é errado, o que é ética. Aí nós vamos para uma coisa muito importante. Muitas pessoas podem ter moral, mas não têm ética. E isso é o que distingue a psicopatia também, tá? A ética vem do grego, né?
dos gregos, Partenon, para aquele lado, da palavra ethos, tá? Relativa a ser, o caráter da pessoa é a ética. Então eu posso achar que na minha sociedade aquilo lá é moral, mas se eu achar que é antiético, eu não vou fazer. Aí que está a diferença. Muita gente, eu falo isso porque eu tenho feito uma campanha contra o índice de suicídios, ainda é o maior índice de mortes, tá, de óbitos no mundo inteiro, e tem crescido de maneira assombrante. Não é tanto pela rede social, é por tudo, por tudo. Antigamente se apagava muito, não queria se falar sobre depressão, porque muitas pessoas tinham vergonha. E assim, as pessoas sentem o sintoma e se escondem, se mascaram, usam bebidas, usam drogas, e são sintomas dentro de si. Eu vou falar outra coisa. Então, o fundamento de valores, tá, dessa sociedade tem origem, né, no comportamento humano da sociedade, o argumento que é moral, os costumes, as regras, os tabus, é o moral, que a sociedade que você vive é o certo ou o errado. Vocês podem ver que eu tenho postado na minha rede social que, olha, eu tive a experiência, foi gratificante. Eu estive na Itália e em Verona, nos restaurantes, deixa um cachorrinho, você do lado, você jantando na rua, eles deixam eu chamo de pileta, né? É um chafariz, né? A pileta, que tudo para eles era prego, né? Pileta. Eles deixavam o chafariz para eles se refrescarem, ninguém fazia nada, ninguém se incomodava com nada. Os cachorros pertenciam ao convívio deles, os passarinhos comem os fiapos de pãozinho do café da manhã, do lado de fora. É uma questão de costumes e de moral? Sim, tá? Eu vejo, gente, é difícil falar, mas assim, meu papel como psicóloga é observar comportamentos. Isso desde que eu me formei, já há 28 anos de profissão. 28, quase 29 anos ano que vem. Então eu falo para vocês, é até comum observar, quando eu vejo assim, quando eu fiz aquela campanha, junto com os bombeiros, eu falei, salve uma vida, porque as pessoas veem as outras se afogarem, olha o que elas fazem. E filma, e posta na rede social, joga no YouTube, quer ter não sei quantas curtidas, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter comentários. Sensacionalismo. Mas ninguém faz nada, absolutamente nada para ajudar. Não tem indignação de nada. Nada, absolutamente nada. As pessoas não se indignam. Vê outra se machucar, outra vez eu estava também na própria praia. Alguém torceu a panturrilha e virou. Então todo mundo lá observando, filmando, gravando, fotografando. A pessoa tá lá, socorro, e aí vai lá, tudo vai lá. Tira foto. Só tira foto de desgraça. Imaginem essas pessoas. Aquele ser que massacrou aquele cachorrinho, que é só um fato isolado, porque o que acontece também na nossa sociedade e que não é divulgado, porque não tem nenhum fotógrafo do lado, nenhum celular que está lá para... E quem estava lá do lado? Por que não falou, chega, vamos parar com isso, não, vamos fazer alguma coisa? E essa atitude, essa omissão? O que interessa isso? Não interessa a ninguém. Todo mundo quer só postar na rede social, bonitinho, olha, gente, aconteceu isso. Pra ter o quê? Ibope. Isso dá status pra pessoa? Quem estava do lado também é conivente com esse tipo de crueldade. Por que não fez alguma coisa? Era muita gente filmando. E deixaram ele continuar a fazer um massacre. É normal? Não, não é normal. Nós estamos numa sociedade em que deixou de ser humanitária para ser, porque a política nos dividiu, tá? Nós estamos, assim, saindo de uma política que esquerdistas, esses esquerdistas, eles confundem esquerdista com um ser que protege os pobres, que é uma coisa completamente diferente, que sempre houve, e no mundo inteiro, vamos falar assim, questão da Alemanha, a questão das grandes guerras, e sempre houve as minorias e as maiorias. E assim, as minorias são as mais massacradas. Num país como o Brasil, vamos falar assim, a gente vê na praia isso. Diz que o cachorro contamina. Mas você, quando você acaba de sair de um feriado, você vê lá latinha de cerveja, sujeira, batata, tudo jogado no chão. E aquilo lá o mar recolhe e volta e vira
podridão e vira bactéria. Depois o coitado do cachorro que nem mija, porque tem adulto que mija e caga, desculpa a palavra, caga no mar e não é proibido. Bebe, vomita, faz tudo. Gente do céu, o que é moral e o que é ético? Moral é aquilo que eu acho que meu país acha certo. Ético, por exemplo, assim, se eu vejo que eu sujei, eu vou lá, eu não vou fazer que nem o meu vizinho que está do lado, aí, meu amigo que está do lado, deixa o lixo lá. Deixa, a gente paga para a prefeitura limpar. Não, faça a sua parte. Se você vê que alguma coisa está acontecendo com alguém, não se omita. Preste atenção, preste ajuda. Gente, isso é empatia. E é isso que a população está sofrendo, a falta de empatia. Não vai melhorar se não houver a dor de você sentir pelo menos... Gente, ver um cachorro sendo massacrado daquele jeito e ninguém tomar uma atitude nenhuma é ser conivente com o tipo de crime. Então, quem divulgou em rede social, quem compartilhou, quem ficou atrás apenas de ibope? Não, gente. Por isso que eu falo, o Facebook, principalmente, eu falo isso no Instagram, porque no Instagram é um pouco mais leve, não tem tanta coisa. Mas o Facebook é muito invasivo com isso. E assim, agora vai existir penalidades, né? Porque o dono do Facebook foi penalizado justamente por isso. Era para ser uma rede social de... Justamente o que o Instagram também é muito comercial para divulgar trabalhos, para fazer o melhor. Mas o que o ser humano faz quando encontra alguma coisa para se justificar ou se vangloriar? Porque o psicopata, ele adora status e poder. Status daquilo. Gente que compra seguidores. Tá aí. Essa é uma questão. E o tempo inteiro falam pra mim assim, entra no direto. Você quer estar, tô vendo um Instagram com 60k, com 9.000. Que isso vai me trazer de retorno para mim? Se meu trabalho que está em jogo, eu posso, às vezes, alguma coisa pessoal, porque eu sou um ser humano normal. Mas assim, a maioria das coisas que eu posso está relacionada ao meu trabalho. E eu acho que muita gente que está aí, como médicos que eu sigo, assim, como exemplo, eles não têm a vida feliz, não postam o tempo inteiro felizes. E assim, as pessoas querem ver só felicidade, só felicidade, só felicidade ou sofrimento geral. Se você põe alguma coisa de sofrimento, aí tem empatia. Porque o sofrimento causa o quê? Causa compaixão, tá? Causando compaixão é a pena. A pena faz com que o ser humano entre em empatia. Gente, é necessário ter pena do ser humano. É digno ter pena do ser humano. Digno de ter pena de um cachorrinho que está sendo massacrado, para você ter compaixão, para você tomar uma atitude e falar, não, chega, eu vou chamar a polícia. Hoje isso tem punição. Se não está sendo punido, pois temos que registrar isso e fazer um abaixo-assinado contra tudo. Violência contra a mulher, feminicídio, gente que não socorre outra pessoa dentro da família que está quase cometendo suicídio e não percebe. A sociedade está doente, sim. Eu falo isso milhares de vezes. É irmão que tem inveja de irmão, que quer aquilo que o irmão tem. Gente, eu percebo isso. É grave. É muito grave. É primo, é sócio. Um querendo acabar com o trabalho do outro, querendo acabar. E ninguém pensa que tem árvores que são para dar frutos, tem árvores que são para dar sombra. Todo mundo tem um porquê, um propósito nesse mundo, nessa vida. E você não vai embora sem pagar conta. Eu acredito, porque eu sou católica, mas quem tem outra crença também, como o budismo também pratica essa questão da compaixão, do perdão, mas não é o perdoando esse tipo de atrocidade que a gente vai falar assim, gente, tem que ter indignação. Indignar-se sim. Você não pode deixar perceber que está acontecendo alguma coisa grave e você não tomar nenhuma atitude. Olha, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar uma autoridade. Como é possível que você não tenha empatia por um bicho? Aí eu vou chegar à questão. Pessoas que já maltratam bicho desde pequeno, tá? São psicopatas, tá? E eu fico muito indignada, até tem, olha assim, uma frase da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma excelente psiquiatra, que fala, olha,
é de estarrecer observar crianças que deveriam estar brincando ou folheando livros, tá? Nas escolas, tranquila, e ver elas traficando drogas, porque ela mora no Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa muito comum, mas vamos pensar aqui também, tá? Essas crianças estão traficando drogas e apontando armas. E a sociedade acha isso normal, é a boca de fumo. Como não se acabou? É a época do PT? Sempre houve. As outras épocas também. Os políticos só mudam de partido. O que beneficia um, só se beneficiam eles. A mudança comportamental do país não é de um político. Não é ele que vai te dar dignidade, saúde, educação. É você. Você. A escola ela não é. Ela vai te dar conhecimento. A escola não está aí para te ensinar o que é moral, o que é ético. Isso tem os seus padrões de costume, da sua nacionalidade, do seu país, de tu nacionalidade, de tu país, a moral e o costume são totalmente diferentes, tá? Cada país tem uma moral e um costume. No meu país, por exemplo, os cachorros podem andar na praia, no mar. Eu acho um absurdo a gente poupar, é que nem poupar uma ave também, de não poder nem sequer transitar, porque pertence à sua parte, é isso, sua sombrinha, sua cadeirinha de sol, e aquele pedaço é seu, como se a terra fosse só sua. Então, o ser humano, ele deixou de viver, ele deturpou o amor próprio com o egoísmo. O amor próprio, a autoestima é uma coisa completamente diferente. E as pessoas estão misturando isso com egoísmo. A pessoa fica egoísta, egocêntrica e com tendências psicopatas. Então, a psicopatia nada mais é do que um transtorno de personalidade e de caráter. É claro que a pessoa que é psicopata não tem emoção nenhuma. Ele é completamente nulo de emoção. Ele não vai ter empatia, ele não vai ter dó. Ele pode ter sentimentos de atração para conseguir o que ele quer, mas ele não vai ter dó, não vai ter emoção nenhuma. Ele pode ter uma parceira para mostrar que ele consegue uma mulher bem mais nova, ou talvez bem mais bonita, e trocar ela 3, 4, 5, 6 vezes. É comum. Um psicopata é comum. E assim, ele quer status e poder. E o Zé Mané Ninguém, vamos falar Zé Mané Ninguém, que não é um político, não é um serial killer, mas ele quer um status onde? O celular, ó. Só flagrando só desgraça. Sabe que nem aqueles programas de televisão que eu acho um absurdo e que deixa as pessoas completamente habitoladas com medo de sair na rua. A violência existe, sempre existiu. O problema é quem compartilha esse tipo de coisa. Adoece mais. A pessoa fica até com medo de viver. Se fecha, claro, a ansiedade aumenta, a quantidade de ansiedade aumenta de maneira catastrófica cada vez mais, favorecendo o quê? Depressão e crise existencial. O que eu estou fazendo nesse mundo? Aí começa a vir os seus valores. O que você acredita? Onde está a sua fé? Fé em quê? Se você não acredita naquilo que você faz. Não adianta você postar em redes sociais que você quer paz, que você quer alegria. Estamos num momento agora que justamente eu quis fazer a campanha falando... pelo Ministério da Saúde, é campanha de dezembro a laranja, que é sobre o câncer de pele, justamente porque o pessoal vai na praia, toma muito sol e não usa protetor. Mas eu acho que a campanha deveria continuar sendo setembro amarelo e agora alerta vermelho. Por quê? Dezembro é um mês muito carregado de emoção. É Natal, é Ano Novo. Ano Novo é nada mais que uma data que se passa, porque Ano Novo pra gente é de um jeito, para outros países é de outro, e assim sucessivamente. Como é que eu posso dizer para vocês? É uma data carregada de emoção. E essas pessoas que são mais sensíveis, porque normalmente as pessoas que deprimem, elas são mais sensíveis que as outras. Não é que elas são frágeis. Muito pelo contrário. Elas são bem sensíveis. E as coisas do mundo incomodam ela. E a falta, às vezes, uma perda de um pai, de uma mãe, de um
parente próximo, de uma situação vivida, de um passado. Então, uma pessoa que é ligada muito ao passado também. E tão ligada ao passado que ela não consegue fazer esse transporte. E exagera no futuro, no que vai acontecer no futuro com ela. Por isso que ela cai em depressão. E não é nada difícil, tá? Você pode ter uma questão genética. Eu posso ter um gene para depressão. Se a minha família tiver uma avó, uma mãe, um bisavó, minha carga genética no meu DNA vai estar. Mas eu vou desenvolver conforme o papel do ambiente. As pessoas estão sem empatia, sem solidariedade. Gente, a solidariedade seria o mínimo de indignação com essa atitude. Mas a gente não precisa ir só nesse cachorrinho do Carrefour, que foi apenas um fato isolado de massacre e de maltrato. E as pessoas lá como espectadores, vamos pensar assim, a gente está na estrada. Eu detesto quando acontece um acidente, todo mundo para lá só para olhar. Tem gente que para filmar. É um absurdo. Além de fazer o trânsito, se você não vai ajudar, procura chamar ajuda. Você não pode ajudar. Tem coisas que tem que ficar imobilizada. Precisa o quê? Do SAMU, de alguém que imobiliza o pescoço, alguém que... Um acidente de moto, alguém que... Você não pode fazer... A única ajuda que você pode fazer é essa. Tô aqui para te ajudar e mais nada. Agora, parar para olhar e fotografar e gravar é conivente com esse tipo de ação. Então, tá sentindo prazer em ver desgraça. Olha como o ser humano está. Sentindo prazer em ver a desgraça. Sentindo prazer em fazer a desgraça dos outros. Também é outra, tá? Não feliz achando, por exemplo, se você posta uma foto numa rede social que você sorri, só você sorri, você pode estar sorrindo, mas chorando dentro da alma, todo mundo já fala, nossa, como ela é feliz. Aquilo lá causa no outro uma imaginação grave de que tá ostentando, tá isso, tá aquilo, tá outro, mas ninguém sabe da vida da pessoa. Ela pode estar sorrindo, mas também pode estar chorando por dentro. Então, não julgue. Não julgue. E isso em qualquer religião. Nos judeus, nos católicos, nos evangélicos. Não julgue. Você não sabe o que há por trás de um ser humano. Ah, Isabel, você vai perdoar todo mundo? Não se perdoa. Não cabe a nós fazer esse papel. O psicólogo, o que ele faz? Ele tenta aliviar a pessoa, entender melhor a situação para conseguir a empatia e fazer com que ela transforme as emoções ruins em emoções boas. Se você tem uma lembrança ruim de um parente que foi-se embora e você só não despediu, o que o psicólogo faz numa questão de luto? Trabalha a questão do luto. Tentar lembrar da pessoa com bons sentimentos e não com as coisas desagradáveis, tá? Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, você me convidar para um enterro, eu não vou, eu não consigo. É coisa minha, não consigo ir em funeral, em enterro, não consigo. Eu dou meus pêsames para pessoas, mas eu não consigo. Eu prefiro até ir na missa do 7º dia. Cada pessoa tem um jeito de lidar com esse tipo de emoção, com a morte. Digamos, mas a morte brutal, vamos pensar em pais que matam filhos brutalmente. São psicopatas? São. E tá cheio por aí. Quem trabalha em delegacia deve saber como é difícil receber esse tipo de notícia, tanto que policial sofre um índice grande de ansiedade e de depressão. Porque fala, meu Deus, você vê coisas absurdas, crianças jogadas no lixo. Imagina um animal vai ser só simplesmente um atropelo, vai ser como matar uma formiga, passar assim, ó. A humanidade tá assim, se tiver que passar por cima, passa. É assim que eu ouço falar. Então eu fico pensando assim, eu vejo posts, eu estou estudando muito sobre isso, tá? Inteligência artificial nas redes sociais. Então essas postagens que falam assim, ó, se tiver que passar por cima, vou passar. Isso acaba confundindo o que você acredita com a sua religião, com sua moral e com a sua ética. Então, o que é certo, você acaba não fazendo por causa que você acha que aquele post é legal e assim que vai te livrar de uma ansiedade. Mentira. Mentira. O que livra a ansiedade é medicação e psicoterapia. Deus, a depressão não é falta de Deus. Deus existe para cada um de um jeito. Cada um tem uma religião, cada um tem E não é religião, é espiritualidade, que é uma coisa muito além da religião. Tem gente que se fala, eu sou evangélico, isso, aquilo, depois está fazendo despacho.
Não, nada contra o candomblé, porque o candomblé é uma religião bonita até, dos africanos. Digamos, na África foi se ensinado de outro jeito, eles viram Deus de outro jeito, ele tem que aprender a respeitar. Não é questão da imagem, não é questão de nada, é questão de acreditar, é espiritualidade, é uma coisa completamente diferente. Religião é um rótulo, a espiritualidade é outra coisa. A espiritualidade, aquilo que você acredita e que não quer, você não quer para você, você não deseja nem pensamento para o outro. E assim é muito fácil também se livrar, por exemplo, da moral. Ah, que se dane, ah, que se foda. Desculpa a palavra, gente, mas quantas vezes eu escuto isso? O tempo inteiro, não que eu não xingue, eu sou normal, mas assim, eu xingo quando estou num momento de estresse, cansada, ou quando eu caio no chão, eu xingo, depois eu começo a dar risada, porque eu fui paciente de dor crônica por muito tempo, então eu aprendi que com a risada a gente produz endorfinas. Essas endorfinas liberam um pouco de sensação prazerosa, inibindo um pouco a sensação da dor. E não é fácil, gente, não é fácil não. O que aconteceu é estarrecedor, é impossível. Só vou pensar uma coisa, quem está por trás e quem foi conivente também é um psicopata. Não temos como diferir, é uma psicopatia. Psicopatia não é doença, é desvio de caráter, tá? É transtorno de personalidade. Então tem a ver mais com a ética do que com a moral. O que é certo para ele não tem certo ou errado. Ele não sente, ele não tem emoção nenhuma. Outra coisa que eu quero falar, não que seja genérico, mas 89% dos casos de psicopatia são cometidos por homens. E o restante dos casos por mulheres. Não que não tenha. Mulher psicopata tem sim. Mas a maioria são homens. Eles utilizam mais a razão, o prazer, o status, o poder. E a mulher não. A mulher é muito mais emoção. Elas são mais propensas a outro tipo de patologia, que a gente chama de borderline, tá? Muita emoção. Mulheres são carregadas de muita emoção. Então, elas entram em estágio de borderline. São mais comuns em mulheres do que em homens. Depressão já não tem gênero. Depressão dá em homem e mulher. E o que pior, quem sofre mais com a depressão é o homem. Porque ele não aceita, ele acha, pelos costumes, que ele acredita que o homem não deve chorar, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser isso. Como também tem pelos costumes, a mulher tem que fazer isso. E aquela, bom, não vou falar mais sobre política, porque daqui a pouco vocês vão falar, é esquerdista. Não, não sou esquerdista de jeito e maneira. Aliás, eu sou antipolítica, por completo. Porque eu acho que nesse país não se faz política real. Primeiro, por exemplo, assim, porque eu estudo, e na Suécia, por exemplo, os ministros, eles ganham um salário mínimo, tá? E moram em moradias simples. Por quê? Porque faz parte da comunidade trabalhar para a comunidade, não um dever de pagar uma fortuna. Os impostos não existem, é mínimo também. Se você paga, porque você precisa pagar um imposto, mas o que existe é o mínimo. Então, não acredito em política nesse país, enquanto houver essa falta de empatia com o ser humano. Isso não me faz esquerdista, me faz apenas humana. Como eu sigo a religião católica, o Papa falou assim, se cuidar dos pobres e cuidar das minorias é ser esquerdista, então o catolicismo é esquerdista? Não, não tem nada a ver. Sempre houve, vamos pensar assim, quem é católico conhece São Francisco de Assis. Ele era milionário, ele era na Itália, né? Eu estive na Itália, por isso que eu adoro, eu estive no Vaticano, conheço padres exorcistas, conheço gente maravilhosa. Então, o que eu falo para vocês, ele era um milionário, um homem cheio, rico de poder. Ele largou tudo para cuidar dos pobres e principalmente dos animais. Os animais vieram nesse mundo para ensinar a gente a amar, e principalmente o cachorro. Eu falo dos gatos, os gatos são um pouco mais independentes, eles não são tão propensos, mas não que não sejam. Por exemplo, gatos que comem comida são envenenados pelos vizinhos que não gostam, tá? Eles pulam porque eles têm maneira de ficar no teto, então quem mora em casa deve saber, pula e voltam envenenados. E quem tem clínica veterinária deve saber que o que mais aparece é gato envenenado. Porque tem gente que fala que é gato do diabo, gato de aquilo, gato de... E gato preto, oh meu Deus, só porque nasceu com a pele preta.
Olha quantos tabus e quantos preconceitos, quantas coisas absurdas o ser humano acredita. Tá aí a resposta. Que você acredita realmente? Você faz o que você acredita? Tem certeza que não está na hora de você fazer uma terapia, de você procurar ver quais são os seus conceitos, se você vai ficar o tempo inteiro em rede social apenas para ver desgraças, ou a ligar a televisão naqueles programas de jornalismo, eu sei que eu chamo isso de jornalismo, que eu acho isso mais sensacionalismo, que matou fulano, que matou o vizinho, que enforcou a mulher, Gente, isso acontece em todas as festas, todas as baladas. Só que os casos ficam isolados. Você imagina se a gente tivesse que fazer, se os jornalistas tivessem que fazer todas as coberturas da desgraça que acontece. Você vai pensar, é o homem? É a mulher? Gente, não. A mulher não pode ser condenada pelo fato dela ser mulher, dela ser arrumada, dela se vestir desse jeito. É que nem a gente condenar também uma mulher que veste burca, você não sabe o que tem por trás. Se é travesti, se é gay, se é homossexual, por que te incomoda? Qual é o problema? Se ela usa cílio postiço, se ela usa batom, se ela usa maquiagem, o que te incomoda? Se você está bem com você mesmo, te incomoda o outro, por quê? Porque incomoda um cachorro. Tem gente que fala que é alergia, eu desacredito nisso. Eu acho que quanto mais imunidade a gente produz, mais contato com alergia que a gente tenha, melhor imunidade a gente tem. Eu não acreditava, muitas pessoas me falavam, porque a Vitória vive com rinite, com sinusite, você tem que ir no alergista, você tem que fazer... Nossa, fazia tanto X, a única alergia que ela tinha era mofo, porque chovia muito, né? E o lugar onde eu estava morando, que era na Vila Rosária, era muito úmido lá. E era difícil. Assim, eu passava uma semana assim, outra não no hospital, por causa das rinites, que se tornavam sinusites, amigdalites e faringites, assim, todas as ites possíveis. Mas a imunidade foi produzindo, foi melhorando, e a criança consegue estabelecer essa imunidade. Aos 6 anos de idade, uma pediatra chamada doutora Eliane França, que mora aqui perto também, uma excelente pediatra profissional que encontrei no meu caminho, que me falou, despreocupa-se, Isabel, quando tiver 6 anos vai passar tudo. E virose não existe, que o médico define isso como o quê? Aquilo que ele não consegue definir, que normalmente é via oral, quer dizer, mau contato por bactéria ou vírus, né? Que foi contaminado. A gente fala assim, as viroses aparecem na praia? Sim, por quê? Porque as pessoas defecam no mar e jogam sujeira no mar. É essa a verdade. A água, o tratamento de água é ruim, é péssimo no litoral. O tratamento de água de quem está na cidade é completamente diferente. Se você vai para o litoral, quem tiver condições, é claro, né? Aproveite e beba água só engarrafada e não daquele de garrafão, porque aquele lá é vendido também pra gente. Tem gente que se favorece com essa desgraça na praia, né? E utiliza, vender aqueles galões de água, o pessoal vira e não. É água lacrada e, vamos falar assim, não vou falar marca, mas a água é lacrada. Lacrada mesmo, de marca, de supermercado. Não adianta você comprar garrafões de água, que isso aí é mentira. É um mau tratamento de água. Foi a doutora Eliana que me definiu isso, e agradeço muito, porque assim, na época eu ficava apavorada de levar minha filha pra praia. Porque além da sinusite, eu tinha as viroses, tinha as coisas assim. Entra em contato com outras crianças, claro que tem vírus, tem isso, aquilo, outro. E a gente passa junto, porque as viroses também as mães passam juntos. Fiquei isolada com Vitória, quando me lembro, com rotavírus, tanto ela quanto eu. A gente ficou no isolamento, no hospital, estava tudo isolado, o pessoal entrava para falar com a gente com luvas. Na época não tinha vacina, hoje tem. Você está vendo como tudo com a tecnologia tem uma questão boa ou ruim utilizá-la para, houve um incidente muito grande de sarampo, tá? Por quê? Porque se tomar vacina, eu vou ficar com a doença. Porque se tomar vacina, vai estar em mim. Gente, se já está em você, a vacina simplesmente, ele fez outro papel. Isso é ignorância, tá? O que acontece? Provavelmente você já tinha o vírus e quando foi feita a vacina, você desenvolveu a doença. Então, houve aquele pavor da vacina e as mães não iam vacinar as crianças. O que aconteceu? Surto de cachumba, surto de sarampo, coisas já erradicadas.
E surto de febre amarela, entre aspas, um monte. Por medo de uma vacina. E a vacina da gripe? Só não pode tomar quem tem alergia a ovo, principalmente clara de ovo. Então, você tem que passar por um médico, não pode chegar lá, eu quero tomar tal vacina. O que está acontecendo? Surto, febre amarela. As pessoas, por exemplo, no exterior, pedem para você tomar a febre amarela por causa de quê? Porque você é transmitido. Por exemplo, você pode ter dentro de você o vírus, não pode ter se desenvolvido, mas se o bendito de um pernilongo chegar lá e pegar em você, vai transmitir para outro? Vai sim, vai desenvolver sim. Gente, nós temos que parar com a ignorância. Rede social não é para postar besteira, não, tá? Se você quer postar besteira, utilize um grupo, tá? É a coisa mais legal. Você entra no Messenger, porque o Facebook hoje é utilizado mais pelas pessoas bem mais velhas, né? E assim, e elas ficam com medo. A taxa de síndrome de pânico por pessoas de idade tem sido grande, porque é só desgraça, tá pior que os canais de televisão. Eu não assisto mais nada na televisão, a não ser um jornal. Mesmo assim, acho que o jornal é muito sensacionalista, demais. O que acaba incentivando. A única coisa que não fala é sobre depressão. Então, estou a favor da campanha da depressão, porque o ser humano hoje veio à tona. Gisele Bündchen falou que sofre de depressão. A Anitta, que todo mundo condena pela realidade que ela sempre viveu, tá? Pelo fato dela cantar músicas e coisas que ela sempre vivenciou, como ela vai cantar, como ela falou, né, lá fora, quando ela estava na MTV fora, que ela cantava o que era real para ela, a vida. Ela não vai cantar que era o passarinho saía, que estava bonito o dia, que estava bonito o sol. Que quando ela saía era armamento, fuzil e tráfico de drogas e baile funk. Era essa a realidade que ela tinha para contar. Então os funkeiros, eles utilizam essa realidade. Existe, claro, coisas até muito pesadas para justamente a gente poder policiar como é que tá os filhos da gente, tudo. Mas na nossa época também existiam cantores que falavam sobre coisas pesadas. Entre eles, muita gente tinha preconceito contra o Cazuza, contra outros, né? Na época era muito preconceito. Mas depois, conforme foi passando o tempo e fomos vindo outras realidades com a internet, acabou o seu preconceito. Então, nada melhor do que falar o que está te afetando e pôr, na realidade, temos que acabar com esse estigma de que depressão é coisa de mimimi. Ai, eu odeio quando a gente que posta mimimi. Eu vou falar, odeio mimimi, tá? Porque é real, o ser humano é emoção. Como é que você vai ser? Você é o quê? Máquina? Põe um chip em você, você funciona assim e não quer saber de nada de ninguém? Olha, quanta gente fala assim, vá se danar, ele com os problemas dele, o resto que se foda. É assim que foi criado. Então, aí a gente vê a educação que ele teve, de pai, de mãe, pode não ter tido educação nenhuma também, mas tem gente que não teve educação nenhuma e que não diz assim, que ele que se foda, ele que se dane. Gente, somos humanos só. Cometemos erros, temos falhas e o mais difícil de se praticar é o perdão, porque o perdão é divino. Mas conforme você vai falando sobre alguma coisa que te magoa, o que te pede, que te deixa, que te adoece, é aquilo que você não fala, que é aquilo que você engasga. Isso te adoece. Então, as pessoas não querem que você fale sobre tristeza. Ninguém quer ouvir. Você não tem um amigo, fala, alguém está triste? Eu quando tenho alguma amiga que está triste, não atuo como psicólogo. Eu simplesmente falo, tá tudo bem com você? Olha, eu não vou falar nada, eu só quero ouvir se tá bem, o que tá te afetando, como que eu posso te orientar? Então, você tem um amigo, é tão simples. Um amigo, um parente que tá sofrendo, você vê que tá sofrendo, auxilia ele e fala, olha, vamos fazer isso, vou te acompanhar, eu vou tentar te ajudar, eu trabalho, minha vida é agitada, mas eu vou estar aqui, eu tô aqui com você. De noite, se ele passar uma mensagem, um WhatsApp, vocês mandam tanta besteira pelo WhatsApp que eu acho que uma mensagem, olha amigo, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu tô mal, eu preciso de alguém para me ouvir, porque hoje as pessoas estão se isolando, estão vivendo numa redoma de vidro com medo de se socializar. É tanta facada pelas costas de um lado, facada pelas costas de parentes, facada pelas costas que a pessoa fala, opa, peraí, tô toda parecendo um Rambo aqui, saindo das trevas. Por que o ser humano está se atacando assim? Porque confundiu amor próprio com egoísmo.
Aí que está. Confundiu a moral e a ética. Coisas que são totalmente diferentes, a moral e a ética. Eu posso achar que a moral desse país é isso. A mulher não pode vestir biquíni depois dos 30 anos. É uma questão que eu falo mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que a mulher tem que dar valor ao seu corpo aos 30, aos 20, aos 40, aos 50, aos 60, 70. Até postei também, eu queria ser essa velhinha aí, né? Que foi... que põe assim, olha... Forever Young, 18 anos, toda enrugada. Vai chegar um dia, eu já tô enrugada aqui, tô aqui... E vai chegar um dia que eu vou ficar mais ainda. E vou ficar tão bonita quanto minha mãe. Se Deus quiser. Porque minha mãe acha ela linda. Apesar de ter as rugas que são dela e as manchinhas de pele, porque ela teve câncer de pele também. E acho ela linda. Acho ela uma pessoa excelente, então eu acho que a pessoa tem que envelhecer com dignidade, fazer exercício físico para poder se levantar da cadeira, para poder ser alguém, para poder não depender de outra pessoa. Isso é envelhecer com indignidade. Você não vai ter 20 anos com um corpo de 50. Jamais. Por mais bomba que você tome, por mais coisas que você faça, nunca vai acontecer. Não existe essa idade para sempre. Então viva o momento presente, mas sempre com empatia por outro. A gente tem amizades. Se a gente quer conservar um verdadeiro amigo, não pense nele apenas em festas. Pense no momento que ele esteja talvez passando por dificuldades até financeiras. E esteja no momento talvez querendo até se matar. Por incrível que pareça, passa pela cabeça de um monte de pessoa e as pessoas não admitem que querem se matar. Por isso o índice de suicídio é tão grande. Porque quando menos você espera, nossa, a pessoa era tão sorridente, tão feliz, tão legal, é isso, ele tinha sucesso na vida. Bom, eu já falei numa live o que significa isso, né? É o fato de ter e ser. É outra confusão que justamente está acontecendo muito com o ser humano. Não quero ser muito repetitiva, só sei que o que aconteceu com o cachorrinho em Osasco, no Carrefour de Osasco, por mais socialites ou artistas que falarem, vamos prestar nossa indignação, queremos punição, o que adianta punição contra um só? Se tem um monte de gente fazendo. Tem lá, se você vê alguma coisa, vai lá e fala assim, vou ligar para a polícia. Tá acontecendo isso, tá maltratando esse animal, vai morrer. E fotografa, e fala assim, se você ligar e ainda a polícia não atender, e não ir, não socorrer, porque hoje é lei, aí você tem como fazer um BO. Ok? Agora, ficar partilhando da doença alheia, da desgraça alheia, é doença. Se a dor do seu irmão não te comove nem um pouco, quem está mais doente é você. Esse é o único post que eu adoro, porque fala da real empatia. Se não existe alguém que não sinta o que você está sentindo, as dificuldades que você está tendo, e se pôr no lugar, por um pouquinho que seja, no lugar dele, o doente é você, não ele. Muito boa noite, espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar o tema inbox. Eu falei disso porque a crueldade está em todo ser humano. Ele é um desvio de personalidade, um desvio de caráter, que pode e não pode ser corrigido, não. Porque vem desde a infância. As pessoas não percebem e vão relevando, achando engraçado a criança bater no cachorro, machucando o gato, destruindo os animais. E isso começa a partir daí. Imagina se ele fez isso com o animal, o que ele não pode fazer com o ser humano também? É grave, tá? Fiquem com Deus. Muito boa noite.